Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Kotlin. Bem, nós vamos dar continuidade à demonstração de uso de variáveis, porque assim como existem variáveis do tipo primitivo na linguagem Java, existem variáveis que a gente denomina como variáveis de tipo, que são as classes wrappers, tá? Vou até colocar aqui, classes wrapper. São classes que representam os tipos primitivos existentes na linguagem. Qual o benefício de usarmos as classes wrappers ao invés dos tipos primitivos? Tá? Inicialmente, quando a gente está falando de objeto, um grande potencial e um grande recurso que a gente tem em um objeto são a utilização de métodos, pois a linguagem é orientada a objeto e esses métodos possuem atributos, né, características e métodos, que são os comportamentos. Quando a gente tem esses objetos, que esses objetos possuem métodos, a gente pode estar trabalhando na manipulação dos seus valores. Isso quer dizer que, como eu tenho um inteiro de 10, a única coisa que eu posso trabalhar sobre essa variável são as operações, seja adição, subtração, multiplicação, tá? Entre outras. Como, por exemplo, eu posso dizer que a minha variável i é igual a i mais 12. E se eu quiser imprimir, vou colocar aqui, system.out.print, vamos colocar nossa variável i. Ela tem que nos dar o resultado 22. Então, na própria atribuição, eu já posso aplicar uma operação. Observe que agora o nosso console ele está aqui do lado direito para que a gente possa ter uma melhor visualização no nosso código. O único procedimento que eu fiz foi colocar e selecionar Move to, no caso era Right, então eu posso colocar Top, Left ou Bottom como estava anteriormente. Tudo bem? E aí, aqui eu apliquei uma expressão básica, utilizando uma variável do tipo int. Quando eu venho usar esses objetos que representam esses valores, a gente tem, como eu falei, alguns métodos. Como, por exemplo, eu quero dizer que eu vou querer um integer, que inicialmente está 1, 2, 2, 4, e eu quero dizer que agora, esse meu OI, que é a variável que está associada a esse meu valor 1, 2, 2, 4, agora ele vai receber um novo valor. E esse novo valor eu vou pegar através da classe de um método estático, vejam só, valor de value of, que é um dos conceitos e que a gente vai abordar muito quando a gente está usando variáveis de tipo como objetos. Então eu vou dizer o seguinte, esse meu value of, ele espera, vamos ver os contratos, as opções, novamente aqui, value of, vamos value control espaço of, ele tem algumas assinaturas que ele espera uma string, um int, né? Então vamos supor que eu quero que o value of seja uma string, já que a gente não tem um valor inicialmente, pode vir de um parâmetro ou algo do gênero. Então observem que eu vou colocar 1, 2, 2, 5, diferente do valor inicial, que era de 1, 2, 2, 4. Se eu vier e imprimir a nossa variável OI, OI, vamos ver, vamos compilar, 221, 225, foi porque eu não comentei ou não dei um print ln para quebrar a linha na primeira expressão. Vamos confirmar. Todos esses métodos a gente vai conhecendo aos poucos, tudo bem, pessoal? Mas como o conceito é variáveis, a gente vai trabalhar na exibição dessas variáveis. Então, quando a gente está falando com objeto, a gente consegue dar maior flexibilidade. Eu não preciso inicialmente já atribuir um valor como um número. Eu posso passar uma string, essa string converter em um objeto, que esse objeto vai ter um valor numérico. Tudo bem? Então, essa é uma grande particularidade quando a gente está usando objetos. Da mesma forma, eu poderia também dar um new, por exemplo, integer, porque é uma premissa quando a gente está falando com objeto, usar a palavra reservada new para criar um novo objeto e vou colocar 9999. Vamos executar. O nosso objeto. Então, esse é um grande potencial para quando vocês estão trabalhando com objeto ao invés de primitivos. Deixa eu colocar aqui, enquanto isso, Java Integer, um exemplo, documentation.
do Java 7. Então é interessante vocês realmente entrarem nesse mundo de analisar a documentação, avaliar todos os métodos que a gente pode usufruir utilizando objetos ao invés de tipos primitivos, ok? Então, um outro método que ele diz é que quando eu criar uma string, quando eu criar um objeto, eu posso dizer toString, vai me retornar não mais um valor inteiro, mas sim um string. Então, eu posso dizer que agora o meu objeto deixa de ser um número e passa a ser uma string. Vejam só, string, número como string. Vou dizer que a minha variável é número como string e eu venho e vou imprimir. Então, vocês observam que a maioria desses métodos que eu estou agora aplicando, esses conceitos, a gente pode explorar. Ó, a nossa variável continua sendo uma string, mas se eu disser que a minha string, ponto, vamos supor que eu quero dar, como ele é número, eu não tenho muito o que explorar, não posso colocar como lowercase ou uppercase para diminuir ou aumentar a fonte. Mas aqui vocês observam o poder que é usar objetos, ao invés de tipos primitivos, porque na maioria das vezes a gente sempre utiliza de fato são os objetos, ok? Uma grande particularidade que a gente também tem que conhecer na linguagem são as palavras reservadas, tá? Essas palavras reservadas, a própria IDE, ela nos identifica colocando essa identificaçãozinha azul. Então, todas as palavras que são reservadas, que são minúsculas, tá? Elas ficam azulzinha ou com uma característica diferenciada das outras variáveis, quando a gente está trabalhando com a linguagem. A linguagem Java em uma IDE. Tá? Quando a gente está trabalhando com variáveis, a gente pode dizer o seguinte: ei, a minha variável ela vai ser imutável, ela nunca mais vai ser alterada na minha aplicação. Para eu dizer isso, eu inicio a minha variável dizendo que ela é final, e eu digo que o seu tipo, int, e eu vou colocar ela como um número final é igual a 1.2, 1.3, desculpa, como é int é só 1, 2, 3. Esse é o valor. Então, essa minha variável, por ser final, ela nunca mais vai ser alterada na minha aplicação. Vamos fazer um teste, vamos dizer que agora o nosso número final é igual a 456. Observe que o próprio compilador ele já diz que a gente não pode mudar uma variável definida como final. Por que eu estou exibindo isso nesse determinado momento? Porque uma das características quando a gente está trabalhando no Kotlin, ele tem sintaxe que determina se uma variável é imutável ou não. Tá? Então, uma boa prática também, quando a gente está se referindo a variáveis finais, é usar o padrão de definir como um número sempre em caixa alta, dizendo que essa variável nunca vai ser alterada na minha aplicação, tá? Então, quando a gente está definindo uma variável, nós temos dois conceitos básicos. Primeiro é dizer que ela, int, número é igual a 1, 2, 3, se for uma palavra simples. Se eu disser que a número, vou dizer que double, um exemplo, tá? Número duplo é igual a 4.5. Então, como é um double, ele é separado os decimais pelo ponto. E aqui, observem que a nossa declaração da nossa variável ela tem um padrão camel case. Isso quer dizer que a primeira palavra é sempre minúscula e a primeira palavra das palavras seguintes terão o primeiro caractere como em caixa alta, maiúscula. Então, eu vou dizer assim, número duplo não dá valor. Então, essa seria a atribuição e a definição do nome da minha variável. Tudo bem? Uma grande particularidade também que a gente tem ao definir valores da nossa variável, que é a atribuição após o sinal de igual, é que quando a gente está falando de pontos flutuantes, uma variável do tipo float, ele exige que a gente defina um f. Tá? E quando a gente está usando o double, a gente colocaria D, porém o D é opcional. Quando a gente está usando long, do tipo objeto, tá? Necessariamente a gente precisa sufixar colocando a letra L
do literal, para que assim o compilador interprete que esse valor representa um número longo